Bom dia. Obrigado pelo bom dia de todos. Vou de novo. Bom dia para quem vai ser aprovado amanhã. Melhorou, né? Então tá. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Tranquilos? Serenos? Então tá. Então vamos lá, né, pessoal? Começar aquilo que vocês amam de paixão, sim ou não? Não, vamos lá. Eu sei que não, tem que ser sincero, não dá nada, né? Faz parte. Mas vamos lá, vamos tentar deixar isso aqui um pouquinho mais agradável. Vamos que vamos. Olha só, invasão, tudo nosso. Aqui só para a gente começar com uma tirinha, brincando um pouquinho, né, pessoal? Dando aquela relaxada. Nosso querido Hagar, né? Ele, a Olga, né? Na versão em português ficou a Olga. Opa, muito obrigado. Valeu, querido. Tá? Então, nós temos aqui, tá? Uma tirinha ali, né? Ó, aquele lixo está ali há dias, está começando a feder. E o Hagar, naquele jeito dele, bem tranquilão, sem ligar para nada, incrível que você é capaz de suportar quando está engripado. KKKKK, muito bom, né? Vai dizer. Tá? Então, ele não está sentindo o cheiro do lixo, né, pessoal? Tá? E aí já fica provavelmente com alguns problemas na hora da fala, a pessoa já não escuta muito bem, né, aquela coisa. E quando a gente tem aspectos relacionados à fala, a gente está falando de uma coisa chamada fonologia, né, também chamada de fonética. Tá? E aí vamos trabalhar um pouquinho, relembrar algumas coisas que podem e que já foram questionadas, tá, pessoal, na prova da Fundatec. Então, olha só, vamos lá. Quando a gente fala em fonologia, a gente está falando de quê? Responde som. Quando a gente fala de fonologia, a gente está falando de quê? Muito bem, estamos falando de som, isso aí. Então, olha só, pessoal, tá? Quando eles perguntam assim, ó, quantos fonemas tem uma determinada palavra, é quantos sons eu consigo identificar naquela palavra. Lembra que som é diferente de letra. Letra é uma representação gráfica do som, é uma representação gráfica do fonema. Naquelas questões de contagem, e a palavrinha tal tem um número de letras maior que o número de fonemas, né? Ou o número de letras menor que o número de fonemas, letra não tem sacanagem. Letra é só contar devagarinho, né? Aquela dica que eu dou para vocês, coloca um pinguinho debaixo da letra e vai contando. Não tem sacanagem. A sacanagem está nas relações fonológicas. Vamos lá. Dígrafo. Lembra de dígrafo? Dígrafo vai interferir no número de fonemas. O dífono, que é o X com aquele som de x. Lembra do X com som de x, né? Isso aí a gente chama de dífono, que é o inverso do dígrafo, também interfere. Então, fenômenos fonológicos vão interferir no número de fonemas, tá? Então, isso que a gente precisa cuidar. Um outro detalhe, tá? Que a Fundatec gosta bastante, são aquelas questões assim, ó. Eles começam da seguinte forma, tá? Assinale a alternativa em que, no linguajar coloquial, nós temos a adição ou a supressão de determinados fonemas. Isso aqui tem um nomezinho técnico chamado relação imprevisível, mas eles não vão colocar isso na prova, tá? Eles vão falar justamente isso, que no dia a dia, linguajar coloquial, fala, tá? No linguajar coloquial é comum a adição ou a supressão de determinados fonemas. Quer ver? Vamos lá. Como é que vocês pronunciam aquela primeira palavrinha? Muito bem. Vocês falam adaptar, vocês falam assim? Vou adaptar algo para o meu trabalho. Não, normalmente o que a gente fala? Adaptar, sim ou não? Sai um sonzinho do i ali, não sai? Sai. Claro que a gente não vai escrever adaptar. A gente não vai escrever dessa forma. Mas, quando a gente vai falar, a gente coloca um som ali, tá? Vamos lá. Quando vocês, né, estão dirigindo, de repente escutam um barulho, né, à frente do carro, vocês olham assim, nossa, meu pneu furou. Vocês falam assim? Meu pneu furou? Não, claro que não. O que vocês falam? Meu pneu. Isso, o porto-alegrense vai falar meu pneu, né? Meu pneu furou. Os meus parentes lá de São Borja vão falar meu pneu, né? Meu pneu furou. Da mesma forma que eles vão falar advogado, né? Eles falam advogado. Não, mas é verdade. Lá eles falam, né? Fulano está bem de vida, né? Porque virou advogado, né? Então virou advogado. Eles não falam advogado, que nem o porto-alegrense. O porto-alegrense fala advogado, sim ou não? Sim, né? Mas olha só, percebam, tanto no adi quanto no advogado, a gente tem a adição de um fonema, que quando eu vou escrever não tem. A gente não escreve com i ou com e, né? Tá? Mas a gente não fala advogado, ninguém fala advogado. O
que tu és? Sou um advogado. As pessoas falam assim? Não, né? Claro que não. Então, isso é adição de fonema no linguajar coloquial, tá? Então, quando perguntar isso, já procura esse tipo de palavra. Supressão. Quando é que acontece supressão, pessoal? Vamos lá. Olha só. Deixa eu passar aqui. Vamos lá. Cadê? Ali, ó. Aquela palavrinha, outros, janeiro, etc. Tá? Onde é que vocês estão sentados agora? Eu sei que é uma pergunta retórica, né? Estamos sentados numa cadeira. A gente fala cadeira. Ou vocês falam cadeira? Senta aqui, tem uma cadeira para você. Vocês falam assim? Não, é muito raro. A gente fala cadeira, tá? A gente fala touro, a gente não fala touro, né? No dia a dia a gente fala touro, tá? Cuidado que é o touro. Não fala touro, cuidado, um touro, né? A gente não pronuncia aquele som semivocálico. Então tem supressão. Normalmente a supressão é quando eu tenho um ditongo. Que nem ali, ó, outros, vogal e semivogal, tu vai tirar o som da semivogal. Janeiro, o E e o I, ó, janeiro, tu tira o sonzinho do I, o som semivocálico. Então, pessoal, se eles perguntarem para vocês assim, ó, qual é a alternativa que aparece, né, que no linguajar coloquial, lembra disso, há uma supressão de determinados fonemas. Procura uma que tem um ditongo, tá? No caso de adaptar e corruptos, vocês perceberam que a gente tem a adição, né? Assim como em pneu, assim como advogado. Quando que normalmente isso acontece? Quando nós temos um encontro consonantal. Lembra do encontro consonantal? No caso de adaptar é o P e o T. Tá? No caso de corruptos também é o P e o T. No caso de advogado é o D e o V. É o encontro de duas consoantes, em que as duas são pronunciadas. Aí é uma tendência a gente tentar colocar o som de uma vogal ali. Tranquilo? Lembraram disso? Sim, então vamos lá, vamos seguir, segue, aí, beleza, tá? Aqui justamente aquilo que a gente estava falando antes, né? Lembra que letra, tá? E fonema são coisas distintas. Letra é uma representação gráfica do fonema, que é uma representação do som, tá? Uma mesma letra pode formar fonemas diferentes? Sim ou não? Sim, olha só, no conseguiu, aqui eu tenho s, né? Conseguiu, né? Já em trânsito, a mesma letra que a letra S, tem o som de quê? De z, né? Então, trânsito. Então, uma mesma letra pode sim formar fonemas diferentes, tá, pessoal? Tomem cuidado com isso, tá bom? Vamos lá, seguindo. Opa, pulei, tá aqui, vamos lá, vamos brincar um pouquinho então. Lembra do hiato? Sim, o hiato é um fenômeno fonológico, né? Porque ele é um encontro vocálico. Lembra dos encontros vocálicos? Ditongo, tritongo e hiato. Tudo isso é fenômeno fonológico. Ah, Dani, mas a gente também vê isso na acentuação. Sim, porque isso aqui é muito importante para a acentuação. Algumas regras de acentuação levam em consideração o aspecto fonológico. Lembra das regrinhas do hiato? Eu vou acentuar o hiato I, U, né? Daí tem todos aqueles pré-requisitos, como na palavra saúde. Legal que eu já dei, né? Mas enfim. Né? Olha só. Então, né, o que acontece? Não é todo o hiato que é acentuado. O que é um hiato, pessoal? O hiato é quando eu tenho duas vogais juntinhas na palavra, só que elas são separadas silabicamente. Até porque tem uma regra da língua portuguesa que diz assim, ó, eu não posso ter numa sílaba mais do que uma vogal. A vogal ela é a base da sílaba e toda sílaba apresentará tão somente uma vogal. Ah, Dani, mas em touro eu tenho duas ali no tou. Negativo, tu tens uma vogal e uma semivogal. Exatamente. Não existe sílaba constituída por mais de uma vogal, tá, gente? Então, se eu tenho duas vogais juntinhas na palavra, elas têm que ser separadas. A isso, nós damos o nome de hiato, tá bom? Lembrem-se disso. Aliás, melhor exemplo de hiato, qual é a palavra? Hiato. Hiato é o melhor exemplo de hiato, tá? Percebam lá no hiato, ó, eu tenho, né, o I e o A. Se tu separar silabicamente, vai ficar I, A, to, né? Então, eu tenho duas vogais separadas silabicamente. A única alternativa que nós temos isso aqui, qual seria, pessoal? Saúde, muito bem, tá? Vamos lá, questãozinha Fundatec também aqui para vocês, tá? A primeira também é a questão Fundatec, tá, pessoal? Tudo aqui é questão Fundatec. A respeito da palavra linchamento, analise assertivas a seguir. Então, vamos lá. Apresenta um dígrafo. Vamos relembrar. O que é dígrafo mesmo?
duas, não é duas vogais, cuidado, duas letras juntinhas que formam então somente um som. Isso, muito bem. Aí a gente sai decorando normalmente uma listinha clássica. RR, SS, LH, NH, GU, QU, SC, XC, etc. Muito bem, são dígrafos? São, tá? Só que toma cuidado, né? São os chamados dígrafos consonantais. Mas também existem os dígrafos vocálicos, também chamados de nasais, tá? Dígrafos vocálicos ou nasais, é a mesma coisa. Quais são os dígrafos vocálicos? A, E, I, O ou U, seguidos de M ou N. Então é an, im, in, on, Eu adoro falar isso, é muito legal, tá? Sei lá, parece que o cara relaxa, né? Tá? Mas enfim, né? Então esses são chamados os dígrafos vocálicos ou nasais. Só toma cuidado. Dani, eles serão sempre dígrafos vocálicos? Não. 2 casos eles não serão. Final da palavra não é dígrafo vocálico, tá? Então, na palavra bem, por exemplo, na palavra bem, o EM não é dígrafo vocálico. Ai, Dani, o que é? Esquece. Ai, Dani, eu quero saber. Tá, é um ditongo nasal decrescente. Ai, odiei, viu? Falei, não era para dizer. Tá, mas enfim, no final, não é dígrafo vocálico. E se após aparecer uma vogal? Se após aparecer uma vogal, não é dígrafo vocálico. Tranquilo? Beleza? Então, olha só, na hora da prova, falou em dígrafo, não fica pensando só em RR, SS, LH, NH, GU, QU. Por quê? Porque dá problema. Olha a palavra linchamento, tá? Qual é o dígrafo, digamos, tradicional que chama a atenção ali? CH, beleza. Aí o cara olha, primeira assertiva diz o quê? Apresenta um dígrafo. Oh, legal, show de bola. Vou me atirar aqui, verdadeiro. Certo ou errado? Esse é o nosso concorrente, né? Tá? Aí, Dani, tá agorando o cara, óbvio, tá? Ele vai se atirar ali, vai errar a questão. Nós, não, né? Nós vamos um pouquinho além. Peraí, eu tenho CH, mas existem os dígrafos vocálicos, sim ou não? Vamos lá, o que eu tenho ali? IN, antes do CH, depois o EN também, né, pessoal? Então, olha só. Ah, Dani, tem o AM ali. Não, toma cuidado, tá? Toma cuidado, por favor. Olha só, IN, CH e o EN, né, pessoal? Quantos dígrafos eu tenho? Muito bem. Então, a primeira é falsa. Tranquilo até aqui? Vamos ver se a gente elimina alguma coisa. Eliminamos, né? 3 já. Olha só que legal. Vamos lá, vamos para a segunda. Apresenta 8 fonemas. Quantos dígrafos eu tinha mesmo? 3 dígrafos. Lembram da fórmula? Que no português a gente também tem fórmula, né? Tá? O Guedes que adora a fórmula, né? Esse pessoal ama a fórmula. Tá? Coloca número em tudo que é lugar e ainda depois coloca a letra também, né? E aí vem falar mal do pessoal do português. Log de 2, né? Mas enfim, adoro essas coisas. Tá? Não entendia nada, pessoal. E minha filha está entrando na fase agora que está estudando isso aí. E aí eu tenho que ajudar nos estudos. Se ferrou, né? Tá? Professor particular. Olha só, então vamos lá. Letra. Para vocês está parecendo um L, né? Tá, letra menos dígrafo, eu não sei fazer D, tá? Menos dígrafo igual ao número de fonemas. Lembrem-se disso. Letra menos dígrafo igual ao número de fonemas. Se eu não estou enganado, a palavra linchamento tem 11 letras. Isso? Contaram? 11, né? 11 letras, 11 menos 3 dá 8 fonemas. Verdadeiro. Só que a gente já mata a questão letra D de Dinamarca. Tranquilo? Mas vamos analisar as demais. Tem 3 dígrafos, sendo 2 nasais. Sim, dígrafo nasal é igual a dígrafo vocálico. Lembrem-se disso, tá? Ele tem 3 dígrafos, de fato, só que o CH é consonantal. Os outros 2 são vocálicos, são nasais, né? Tá? E apresenta ali 10 fonemas, já vimos, está errado. Apresenta 8, falso, letra D é o gabarito. Vamos para a próxima. Se eu conseguir passar, espera aí. Eu estou apontando para o lugar certo. Ô, produção, acho que deu problema no passador aqui. Foi. Beleza. Vamos lá.
tá? Da fonologia a gente vai para a acentuação, tá, pessoal? Lembra que a acentuação nós temos várias regrinhas, né, tá? Que podem ser questionadas, algumas que eles, de uma certa forma, apresentam, assim, uma certa preferência, né? Então, vamos lá. Aquela parte de fazer supressão, eles adoram coisas de supressão, seja na fonologia, seja na acentuação. Toma cuidado, tá, com essas aqui, né? Eles colocam uma palavrinha, tá, acentuada e perguntam assim, ó, qual das alternativas apresenta uma palavra que, ao retirarmos o acento gráfico, sobraria outra palavra existente em língua portuguesa? Resumindo, o que ele quer? Ele quer que tu tire o acento gráfico da palavra e me diga se aquela outra palavra que sobrou existe ou não. É isso, tá? Então, olha só, vamos lá, alguns exemplos aqui. A palavra médico, tira o acento de médico, o que sobra? Medico, que é uma flexão do verbo medicar, né? Eu medico, tu medicas, ele medica e assim vai. Então, beleza, existe. Influência, tira o acento, o que sobra? Influencia, flexão do verbo influenciar, né? Ele influencia muitas pessoas a partir dos seus ideais. Verbo influenciar, existe também. Vamos lá. Público, tira o acento de público. Existe também, que é o publico, né? Flexão também de verbo, né? Verbo publicar. Eu publico, tu publicas, ele publica e assim nós vamos. E a primeira, pessoal? Tira o acento de árvore. O que sobra? Arvore. Tu vai dizer, Dani, tá de sacanagem. Não tô, pessoal. Existe. Existe arvore. O que é arvore? Arvore é uma flexão do verbo arvorar. É o presente do subjuntivo do verbo arvorar. Algo que a gente fala todos os dias. Eu levanto todos os dias de manhã e penso assim, nossa, que eu arvore muito hoje. Vocês pensam isso? Óbvio que não, né? Mas, enfim, existe, tá, pessoal? Tá? Claro, não sei se eles chegariam nesse nível, tá? Né? Do arvore aqui, mas existe, tá? Então, tomem cuidado, principalmente essas outras palavrinhas, tá? São as mais tradicionais aqui. Outro detalhe, aquele acento diferencial para marcar a terceira pessoa do plural em alguns verbos, principalmente o verbo ter. Lembram? Tem, ele tem, eles têm. Tá? Qual é a diferença? Ele tem, vai acento? Não. Eles têm, vai acento? Sim, terceira pessoa do plural a gente marca pelo acento circunflexo, tá? Até para diferenciar da terceira do singular. Isso serve também, né, para o ele vem, eles vêm, tá? Aliás, ele vem e eles vêm é de qual verbo, pessoal? Muito bem, do verbo vir, não é do verbo ver, tá? Como é que fica do verbo ver aqui? Veem, muito bem. Tem acento? Não tem mais, lembra? Tá? Hiato, e o não são mais acentuados, tá, gente? Voo não tem acento, enjoo não tem acento, veem não tem acento, leem não tem acento, nada disso tem acento. Pensa assim, ó, para ficar fácil, hiato constituído por mesma vogal não tem acento. Jamais, jamais, jamais. Tá? Aliás, essa regra já existe antes da reforma ortográfica. E tinha essa nhaca aí do voo, enjoo, etc., ser acentuado. Tanto é que eles tinham que socar essa regra lá no acento diferencial. Porque nas regras, né, tradicionais ali não dava certo. Porque tinha uma que dizia assim, ó, hiato constituído por mesma vogal não será acentuado. Aí tu caía no voo, enjoo, leem, veem, creem, tudo tinha acento. Aí por quê? Especial, né? Não. Aí a reforma ortográfica vem e não coloca tudo no mesmo pote. Hiato constituído por mesma vogal não tem acento. Essa regra hoje não tem exceção, ainda bem, na língua portuguesa, tá? Muito bem. Vamos lá, pessoal. Seguindo, então lembra, tá? Sempre que o verbo, ele apresentar duas formas, uma para a terceira pessoa do singular e uma para o plural, a do plural vai ser acentuada. Porém, toma cuidado que se a palavrinha tiver mais de uma sílaba, que nem ali no retém, tá? Retém, detém, advém, etc., eu vou ter acento na terceira pessoa do singular e na terceira do plural. Nas duas, tá? A diferença é terceira pessoa do singular, acento agudo. Terceira pessoa do plural, acento circunflexo. Tá? Até para diferenciar de novo. Vamos lá, vamos lá. Aí.
Beleza, tá, pessoal? Aqui eram nossas regrinhas tradicionais, já vou deixar aqui para vocês. Vamos lá, regrinha dos monossílabos tônicos, né? Serão acentuados os monossílabos tônicos terminados em A, E ou O, seguidos ou não de S, tá? Então, lembra que 3, sim, está na regrinha dos monossílabos tônicos, tá, pessoal? Porque é terminado em E seguido de S, tá? Então, por isso que ele é acentuado, traz também, e o E também. Haverá, aí nós já temos a regrinha das oxítonas, serão acentuadas as oxítonas terminadas em A, E, O, também seguidas ou não de S, EM ou ENS. Lembram disso? Serão acentuadas as oxítonas terminadas em A, E, O, EM ou ENS, tá, pessoal? Muito bem. Depois, essa aqui, gente, tá? Coloca um asterisco aí. Tá? Fundatec ama de paixão, né, as paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Palavras como história, fichário, série, ânsia e assim vai. Por quê? Vamos lá, porque até hoje gera uma discussão, mas aí não é nenhuma questão da acentuação, né? É uma questão da separação silábica. Porque a separação silábica, na teoria, ela deveria levar em consideração alguns aspectos ortográficos, mas eles se baseiam também em aspectos fonológicos. Então, quando a gente pega dicionário, por exemplo, tem dicionário de separação silábica, só para vocês terem uma ideia. Tu vai comparar até pelas regiões, a separação é diferente. Então, às vezes, o cara no Rio de Janeiro separa de um jeito, o cara no Rio Grande do Sul separaria de outro a partir da forma como ele pronuncia. Então, isso aqui é um pepino. Mas assim, ó, vamos lá. O que a gente pega? A gente pega pela prova. O que a banca quer? A banca quer o seguinte: se cair história, para vocês, a palavra história, ela vai ser acentuada por qual razão gramatical? Porque ela é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Então, para eu ter uma outra palavra acentuada pela mesma razão de história, eu preciso de uma palavra que seja paroxítona terminada em ditongo crescente. Então, se ele comparasse história com vírus, vírus é acentuado, sim ou não? Sim, é acentuado. Vírus é uma paroxítona, sim ou não? Sim, é uma paroxítona, mas ela é paroxítona terminada em ditongo crescente? Então, vírus e história não estão no mesmo pote, tá? Agora, se eu tivesse história e fichário, vamos lá, história é uma paroxítona terminada de tom crescente, e fichário, fichário é uma paroxítona terminada em tom crescente. Aí sim, seriam acentuados pela mesma razão gramatical, tá? Lá em Portugal, tá, eu sei que a gente pensa assim, mas dane-se Portugal, Dani. Não posso pensar dane-se Portugal, se a gente fala a língua portuguesa, né? Tá, os caras que inventaram, a gente tem que levar em consideração alguns aspectos. Lá em Portugal, elas são acentuadas porque elas são proparoxítonas. Lá em Portugal, elas são proparoxítonas. Por isso que aqui no Brasil, e isso também é importante, tá? Por isso que aqui no Brasil a gente chama a paroxítona terminada em ditom crescente de proparoxítona aparente. Não é proparoxítona, é proparoxítona aparente. A palavra aparente pode ser substituída por eventual ou acidental, tá? Então, proparoxítona aparente, eventual ou acidental, tá, gente? Por isso, porque lá em Portugal elas são proparoxítonas. E aqui no Brasil dá uma vontade, né? Tu olha a história, quando a gente vai separar, dá uma vontade de separar história. Não dá vontade? Dá, né? Mas que dá vontade de jogar tudo pro ar, ir embora com você, Guilherme Santiago. Mas olha só, não que eu gosto de sertanejo, né, pessoal? Tá? Vai vendo, Lucas Luco. Olha só, tá? Voltando, né? Mas não gosto, tá? Então, olha só, que bobagem, tá? Fiquei pensando no Michel Teló agora. Olha só, pessoal, legal o Michel Teló, né? Tá? Me perdi? O que eu estava falando? Tá, da história. Voltando para a história, vírus, etc. Tá? Proparoxítona aparente, eventual ou acidental. Tá bom, pessoal? Vamos lá, que mais aqui que a gente tem? Aí a regrinha das paroxítonas, né, tradicionais, as proparoxítonas, barbadinha, né, pessoal? Quais são as proparoxítonas que são acentuadas? Todas, né? Então, todas as proparoxítonas são acentuadas. E a regrinha do hiato. Lembra que o hiato, para ser acentuado, ele tem 3 pré-requisitos, tá? Primeiro, a gente está falando do hiato I e do hiato U. E eles têm que estar sozinhos na sílaba. No máximo, seguido de S, tá? No máximo, seguido de S. Se ele tiver com alguma outra coisa que não seja S, não tem acento. Por isso que juiz, toma cuidado com essa palavra, por isso que juiz não tem acento, pessoal.
É que a gente olha, juíza tem acento, juízes no plural tem acento, prejuízo tem acento, tudo isso tem acento, tá? Juízo tem acento, agora juiz não, tá? Porque ele já quebra o primeiro pré-requisito, que é estar sozinho ou seguido de S, porque ele fica seguido de quê? De Z, tá? Então, por isso que ele não é acentuado. Segundo pré-requisito, tá? Tem que estar, o primeiro já sabe, sozinho ou seguido de S. Segundo pré-requisito, a vogal anterior tem que ser diferente. Não pode ser a mesma vogal. Falamos disso antes, né? Hiato constituído por mesma vogal não será acentuado. Tá? Então, a vogal que vem antes tem que ser diferente. Olha só, pega aqui, Grajaú, olha só, o Uzinho vai ficar sozinho e a vogal que vem antes é uma vogal diferente. Tá? E terceiro pré-requisito, depois dele, na sílaba que segue, não pode aparecer NH, o dígrafo NH. Por isso que rainha não tem acento, bainha não tem acento, tainha não tem acento, tá? Justamente pelo dígrafo NH. Então, esses três pré-requisitos, tá, pessoal? Seguindo os três, o hiato I e o hiato U serão acentuados, tá bom? Toma cuidado, né? Parece barbada, né? Parece barbada, mas tem, né? Tranquilo? Heroína está ali, distribuídos também, né, pessoal? E a última regrinha aqui, regrinha do ditongo aberto. Antigamente, a regra era a seguinte, tem ditongo aberto, a sílaba tônica recai sobre o ditongo aberto, acentua, tá? Então, os ditongos ei, oi e el. Hoje, pensa assim, ó, até para ficar mais fácil, só vai ser acentuado o ditongo aberto, ei, oi e el, se estiver no final da palavra. Final. Nem coloca assim, monossílabo tônico ou oxítona. Não, esquece. Pensa assim, ó, ei, oi e el só será acentuado no final da palavra. Tá? Quando ele estiver no final, na última sílaba. Tá? Claro que se for uma palavra monossilábica, uma sílaba só vai ser acentuada. Tá? Por isso que ideia não tem mais acento. Tá? Por isso que assembleia não tem acento. Por isso que heróico não tem acento. Mas herói tem, Dani? Sim, porque o oi no herói está onde? No final. Tá? O oi do heróico está no final? Não está no final. Tá? Ó, heróico. Tá? Então, tem gente que gosta da regra, e aí coloca ali, porque eles perderam o acento em posição de paroxítona. Beleza, é isso. É isso que a reforma ortográfica fez, tá? O porquê não cabe discutir agora, mas pensa assim, ó, ei, oi e el será acentuado no final. Tranquilo? Barbadinha? Muito bem, vamos que vamos. Tá? Aqui, né, pessoal, figuras de linguagem, tá? Importante tema hoje, porque a Fundatec gosta muito, direta e indiretamente, né? Direta e indiretamente. Até nas questões de interpretação de texto. Questão de interpretação de texto, dependendo do texto que eles colocarem para a gente, eles vão mexer bastante com figuras de linguagem. Lembra, o que é o linguajar figurado? É aquele que não é literal. Baita definição. Vai dizer, Dani, agora sim, lembrei de tudo, não preciso de mais nada, né? Vamos lá. Gente, lembra de sentido denotativo e conotativo? Sentido denotativo, de dicionário, exatamente, é o sentido real da palavra, da expressão. Isso é o sentido denotativo, também chamado de sentido literal. Tá? Sentido literal é o sentido denotativo. Sentido figurado é o que a gente chama de sentido conotativo. É aquele que eu pego uma palavra e eu mudo o seu sentido, né, do dicionário. Não é mais o sentido real. Tá? Então, o cara está com muita fome, né? Muita fome mesmo. Aí ele diz assim, vou comer um leão hoje. Ele está falando no sentido figurado ou no sentido literal? No sentido figurado, né? A pessoa não vai sair aqui, né? Tá, sei lá, na frente da rodoviária, matar um leão e sair comendo. Óbvio que não, né? Ele está falando que ele quer comer o quê? Muito, bastante, está com muita fome. Isso é sentido figurado. E é aí que entram as figuras de linguagem, tá, pessoal? Por isso que nós podemos fazer isso aqui. Vamos imaginar, se eu tivesse, não é o caso, mas se eu tivesse que escrever um texto lindo em língua portuguesa ali, uma redação, eu poderia fazer uso de figuras de linguagem? Não, pessoal, tá? Não posso, tá? Por quê? Porque eu não tenho licença poética. Quem faz isso é quem tem licença poética. Se eu fizer, essas coisas que a gente vai ver aqui, são chamadas de figuras, se transformam em vícios. Eles chamam de vício de linguagem.
Que daí nós, meros mortais, estamos cometendo um erro. Tá? Quem faz uso disso aqui, ou quem fazia, né, são os grandes clássicos, né? E quem tem licença poética. Tá? Então a gente vai deixar isso para Marta Medeiros, Carpinejar. Ô Dani, eu não gosto desses autores. Não, tudo bem, mas é uma questão de opinião. Mas que eles têm licença poética ali, eles têm. Tá? O autor que vai aparecer no nosso texto tem licença poética. Nós não, nós somos humildes, né, pessoal? Por enquanto, não temos. O senhor poderia me ajudar? Estou meio perdida. Né? A Bala falando com o rapaz ali. Então, nós temos uma Bala o quê? Perdida. O que a Bala está fazendo ali, pessoal? Está falando, né? Uma bala de revólver fala? Até onde eu sei, não, né? Tá? Não fala. Tá? Beleza. Então, o que eu estou fazendo com a bala ali? Eu estou atribuindo à bala características, propriedades de uma pessoa. Isso é uma figura de linguagem que nós chamamos de personificação. Tá? Isso é personificar, tá bom? Depois a gente vai ver aqui na sequência mais exemplos. Então vamos lá, algumas figuras, tá, pessoal? Aliteração. Aliteração é brincadeira com som, tá? Brincadeira com som. De novo, se nós fizermos isso, seria um vício. Nem vou colocar o nome dos vícios, tá? Não tem porquê, né? Mas enfim, é colisão e ato, tá? Mas enfim, deixa para lá. Não precisa te preocupar com o vício, te preocupa com a figura. Aliteração é quando eles pegam determinados sons e começam a repetir, normalmente com a ideia de formar ali uma musicalidade, trazer uma entonação melhor, tá? Cruz e Souza, que era, né, um grande representante do simbolismo na nossa literatura, fazia muito isso, né? Ele tem aquele texto clássico que era o Violões que Choram, né? Vozes vivas, vozes veladas, veludosas vozes, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas vãs vulcanizadas. Olha só, vã. Estão entendendo? Repetição de som, isso é a literação, tá, gente? Então é quando eu me preocupo com o som, para de uma certa forma buscar uma musicalidade, né? Então esperando, parada, pregada na pedra do porto. Legal, bonito, né? Se eu falo isso, nossa, Deus o livre, é cafona, né? Mas se tu coloca um título que nem aquele do Cruz e Souza, fica muito melhor. Pleonasmo, o que é o pleonasmo? Pleonasmo é redundância, ou seja, repetição de intenções semânticas, de ideias, de valores semânticos, tá? Não é repetição de palavra, mas é a repetição da ideia. Vamos lá, os exemplos clássicos. Sair para fora. Se eu estou saindo, é para fora. Entrar para dentro. Se tu entrou para dentro, né? Beleza, tá? Que mais, pessoal, que nós temos? Vários, né? Sair para fora, entrar para dentro, subir para cima. O fulano subiu para cima, que bom, né? Que bom, para baixo é meio difícil. Descer para baixo, tudo isso é pleonasmo. Se tu está descendo, é para baixo. Agora, vamos lá, aqueles que eles gostam mais em prova, né? Há 2000 anos atrás, o A com H, tá? Há 2000 anos atrás. Onde é que está o pleonasmo? O A e o atrás. Ou é há 2000 anos ou 2000 anos atrás, tá? Se não é pleonasmo. Outro, cuidado. O principal protagonista do livro é Harry Potter, tá? O principal protagonista. Onde é que está aqui, pessoal, o nosso pleonasmo? Principal protagonista. Se ele é protagonista, ele é o que? Principal, tá? Então tomem cuidado, porque esses são mais sutis, porque isso a gente vê muito na mídia. O cara está lendo e nem se dá conta que ali tem um pleonasmo. Agora, os outros a gente percebe, né? Tá? Entrar para dentro, sair para fora, subir para cima, descer para baixo, e assim vai, tá? Então, lembra disso. Só que, vamos lá, de novo, se eu fizer o uso de um pleonasmo, eu estou cometendo um erro perante a gramática normativa. Para mim é um vício de linguagem, mas para eles não. Tá? Para quem tem licença poética é uma figura de linguagem. Por quê? Porque ele sabe que é entrar para dentro, ele sabe que é sair para fora, ele só quer chamar a atenção, ele quer dar uma ênfase maior, tá? Por isso que eu coloquei ali reforçar a mensagem, tá bom? Vamos ver? Tá ali, ó. E rir meu riso e derramar meu pranto. Se eu vou rir, evidente que é o que, pessoal? O riso. Tranquilo? Vamos lá. Antítese. Antítese é a oposição, tá, gente? Ou, vamos lá, não precisa ser necessariamente um paradoxo, tá? Porque paradoxo é assim, ó, eu tenho dois elementos, A e B.
tá? O B não pode coexistir com o A. Isso é paradoxo. Tá? Um nega a existência do outro, isso é paradoxal. Antítese vamos lá, de novo, não esquece que a gente está falando de licença poética. Tá? Então, é aquilo que para o autor seriam opostos. Vamos lá, nossa literatura. A gente tinha lá no Barroco um cara chamado Gregório de Matos Guerra, que fazia muito uso disso. Um cara conhecido por Boca do Inferno, porque ele fazia uma crítica ferrenha à igreja e tal, na época. Então, olha só, nos textos deles, o que a gente tem? Dia e noite, tá? Mas dia é uma coisa, noite é outra, tá? Mas para eles seriam opostos, tá? O dia e a noite. O sol e o quê? A lua, exatamente. Isso são antíteses, tá? Vencer e perder, tá? Então, isso são antíteses, né? Jogo ali de ideias opostas, tá? Então, nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. A luz, noite escura, tá? Em contínuas tristezas e alegria. Tristeza e alegria, tudo junto. São antíteses, são oposições, tá, gente? Isso é uma antítese. Eufemismo é aquela coisa, né, pessoal, de suavizar, de dar tentar, pelo menos, né, dar uma suavizada na mensagem. Normalmente aqui é coisa associada à morte, os exemplos, tá? Então, fulano partiu dessa para uma melhor. O que eu estou querendo dizer? Que ele morreu, exatamente, só que ele morreu é um negócio muito pesado, então a gente tenta suavizar e a gente faz isso a partir de uma figura de linguagem chamada de eufemismo, tá? Então, quando a indesejada das gentes chegar, quem é a indesejada das gentes? A morte, né? Então, quando ela chegar, tá? E vai chegar, né, pessoal? Para todo mundo, infelizmente. Ou felizmente, né? Vamos lá, tá? Que horror, né? Hipérbole. O que é hipérbole? É o exagero. Lembra do leão que eu falei que eu queria comer o leão? Ficou estranha essa frase. Eu falei e pensei depois. Eu queria comer o leão. Tá, olha só. Vamos lá, pessoal. Tadinho do leão. Olha aqui. Vamos lá. Tá, eu quero comer 100 toneladas de carne. Ficou melhor, né? Tá, eu quero comer 100 toneladas de carne. O que é isso? É um exagero, sim ou não? Sim, até porque ninguém consegue fazer isso. Isso é uma hipérbole, tá? A hipérbole é um exagero, tá? Sempre eles falarem, uma figura hiperbólica, que de vez em quando aparece só para colocar a palavrinha rebuscada, né? É isso, tá? É exagero. Hoje deve estar, sei lá, 10 graus negativos na rua. Estou exagerando, sim ou não? Sim, tá frio, né? Mas não para isso, né? Não para negativo. Isso tá, a hipérbole, tá? Então, vejo a vida, 1000 vezes melhor. De novo, né? Tá dando um exagero, uma exagerada ali. Prosopopeia ou personificação é aquele exemplo da bala perdida que eu mostrei para vocês antes, tá? Então, aquilo ali é uma personificação, ou seja, quando eu atribuo a seres inanimados características de pessoas. Então, ele vai pensar, ele vai conversar, ele vai fazer coisas que normalmente quem faz são os seres humanos. Por isso que a gente chama de personificação. E aí tem esse nomezinho também, né, de prosopopeia, tá? Prosopopeia ou personificação. Então, as casas espiam os homens. Olha só, uma casa tem como espiar alguma coisa? Não, né, pessoal? É o mesmo caso ali da bala perdida, tá? E a face da lua estava muito bela ontem. Vamos lá. Onde é que está a personificação aqui? Face da lua. Lua não tem face, não tem rosto, né? Eu estou atribuindo à lua certas características. Se aparecer numa tirinha, pessoal, é uma que traz muita personificação. Vamos lá. Exemplo clássico. O que é o Garfield? O Garfield é um gato, sim ou não? Mas quando a gente está lendo a tirinha do Garfield, o que o Garfield está fazendo? Pensando, sim ou não? Aí ele traz ali pensamentos, traz umas falas, umas coisas meio loucas, normalmente criticando o John, que é o dono dele, né? Que é uma crítica não só ao John, mas todos os seres humanos, né? É uma crítica que vem para nós também, mas enfim. Então, um gato pensando, criticando, isso é personificação, tá? Lembrem-se disso. Vamos lá. Metáfora, tá? Uma das mais utilizadas, tá, pessoal? Talvez aí no nosso dia a dia. Em música, então, nem se fala. Eles usam muito a metáfora. Toma cuidado, porque assim, a metáfora é uma forma de comparação. Ela é uma comparação, tá? Ela não deixa de ser. Só que quando a gente fala em figuras de linguagem, a gente tem uma figura de linguagem chamada de comparação,
e uma chamada de metáfora. Na verdade, no meio tem uma outra chamada símile, tá? Mas assim, ó, vamos pegar as duas principais, metáfora e comparação. Para ser comparação, tem que ter o nexo comparativo. Qual é o principal nexo comparativo da língua portuguesa? Como, exatamente. Tem que ter o como, tá? Tem que ter o como. Se não tiver o como, pessoal, não vai ser comparação. Aí a gente vai cair, provavelmente, na nossa metáfora. Exemplo clássico que eu gosto de dar em aula é a música do Jota Quest. Lembra da música do Jota Quest? O amor é o calor, não vou cantar porque eu não vou assassinar a música dos caras, né? Tá? O amor é o calor que aquece a alma. Lembra disso? Se eu pegar esse trecho, o amor é o calor. Vamos lá, o que ele está fazendo aqui? Primeira coisa, isso é um linguajar figurado, sim ou não? Sim, porque amor não é calor, literalmente falando, não é, tá? Isso aqui ele está fazendo uso de licença poética, então tá. Mas o que será que ele está querendo me dizer? Que o amor ele é quente como calor, ardente como calor, e assim vai, né? Tá? Então, ele está fazendo uma comparação a partir de elementos que ficam subentendidos. Isso é uma metáfora, tá? Então, lembra, na metáfora eu não posso fazer uso do nexo comparativo, tá? Então, quando a pessoa diz assim, sei lá, vou rasgar seda para minha filha, eu digo, Luana, que é minha filha, eu digo, Luana é um diamante. O que eu quero dizer? Que eu ganhei um diamante e coloquei o nome de Luana, foi isso? Até faria, né, pessoal? Seria legal, mas não, né? Eu estou querendo dizer que ela é o quê? Tão importante quanto, né? Ou que ela é radiante como, né, um diamante, ou tem a importância de um diamante, e assim vai, tá? Então, ou é rara, por que não? É rara como um diamante, tem várias coisas que a gente pode subentender, mas todos esses elementos não estão ali, eles ficam subentendidos. Estão entendendo? Tranquilo? Isso é a metáfora, tá? Então, amar é um deserto e seus temores. Djavan, né? Tá? É, né? Djavan? Então, amar é um deserto. Amar é um deserto, pessoal? Não, né? Claro que aqui a gente vai viajar ainda mais, né? Tem gente que vai dizer, para mim é... Por quê? Porque parece só areia, vazio, nada demais. Que horror! Pelo amor de Deus, pessoal, vamos parar com isso, né? Tá? Amor é um deserto e seus temores ainda, né? O cara fica com medo de amar, né? Então tá, Sora, para, é verdade. Vamos voltar, olha aqui, ó. Metonímia, pessoal, tá? Metonímia, o que é metonímia? É trocar, é colocar uma coisa no lugar de outra, tá? O melhor exemplo, lembra assim, ó, quando eu falo, eu amo ler Machado de Assis. Eu amo ler Machado de Assis. Isso é uma figura de linguagem? Certamente. Por quê? Porque, primeiro, eu não posso pegar o Machado, colocar aqui na frente e começar a ler o Machado, né? Não. O que eu estou querendo dizer com isso? Que eu gosto da obra dele, né? Então, eu gosto de ler a obra do Machado de Assis. Então, ao invés de colocar a obra ou o nome das obras, eu coloco o autor, tá? Isso aí a gente chama de metonímia, né? Substituição de autor pela obra ou obra pelo autor. Continente pelo conteúdo e assim vai. Isso é metonímia, tá, pessoal? Então, lembrem-se disso, tá? A mão que toca o violão. Vamos lá, o que a mão está substituindo ali? A pessoa, exatamente. Eu peguei uma parte, é a parte pelo todo que a gente chama aqui, né? Eu coloquei só uma parte ao invés de colocar a pessoa. Troquei uma parte por outra. Mas por quê? Porque ela tem uma ou outra certa característica que me leva àquele primeiro pensamento. A mão é uma parte do corpo de uma pessoa, sim ou não? Sim, então eu tenho que ter essa linha de raciocínio, que vai me levar àquele pensamento, tá? Se for preciso, faz a guerra, né? Tá? Quem é que faz a guerra, pessoal? O homem, né? E onde é que será que estaria a metonímia aqui? De novo, né? Porque ele, a mão que toca o violão, se for preciso, faz a guerra. A mão faz a guerra. Ele só está emitindo porque ele já colocou o sujeito lá na primeira oração, né? Então, a mão faz a guerra. De novo, é a mão que faz a guerra? Não, quem é que faz a guerra? O homem, o ser humano, exatamente, tá? Muito bem, essa é a nossa metonímia. Vamos lá, e a última aqui das figuras de linguagem, a sinestesia. Essa aqui não costuma aparecer muito, tá, pessoal? Mas, enfim, está aqui para vocês. A sinestesia é a mistura de aspectos sensoriais, tá? Sensoriais, tato, olfato, audição e visão. Então, olha só, quando eu pego um perfume doce, vamos lá, quais são os dois aspectos sensoriais que eu estou misturando? Perfume tem a ver com o quê? Com o cheiro, com o olfato, né? E o doce?
com a gustação, exatamente. Então, eu estou mexendo, misturando dois aspectos sensoriais, tá? Isso aqui a gente chama de sinestesia. Sinestesia, tá? Tranquilo? Vamos lá. Questãozinha Fundatec. Logo, o tempo caminhará por diferentes setores de uma empresa. Qual é a figura predominante? Vamos lá. O tempo caminhará. Para caminhar, eu preciso de quê? E normalmente, quem as tem? Então, o que eu estou fazendo? Estou atribuindo ao tempo características de uma? Muito bem. Qual é o nome disso? Personificação. Muito bem. Personificação ou prosopopeia. Ô Dani, se tivesse letra A, prosopopeia, letra E, personificação. Questão anulada. Não pode. Tá? Não pode mesmo. Tá, gente? Por quê? Porque é a mesma coisa. Tá? Vamos lá. Assinale a alternativa em que a figura de linguagem se encaixa na expressão. As crianças são o espelho. E aí? A gente estava falando dela agora há pouco, né? O que será que eu estou querendo dizer? Ah, muito bem. Estou comparando, né? Tá? Estou querendo dizer que, na verdade, elas vão, né, entre aspas, refletir, né? Ou vão fazer como aquelas imagens que a gente vê num espelho. Então, ela vai ter ali o pai, a mãe como modelo, como espelho, e vai fazer da mesma maneira que eles fazem. Ou seja, estou comparando, né, pessoal? Tá? A partir de elementos que estão subentendidos. Exatamente, tá? As crianças são o espelho. É o mesmo exemplo que eu dei da Luana, né? Ah, a Luana é um diamante, tá? Então, isso aqui é uma metáfora. Muito bom. E se aparecesse, só aproveitar rapidinho, se tivesse assim, ó, as crianças são como o espelho? Comparação. Muito bom. Isso aí. Vamos lá. Seguindo, pessoal, para encerrar, tá? Vamos lá. Olha só. Ela que todo mundo ama de paixão, sim ou não? Não. Tá? Nossa querida crase, né? Olha só, a primeira coisa, não vão perguntar, mas eu vou, porque eu sou curioso. Crase é um acento? Não, muito bem. Crase é um fenômeno, é uma fusão, é uma mescla. Lembra, né, que vem de um termo grego, tá? Que significa justamente isso, né? Fusão, mescla, união de dois as, tá? Detalhe, pessoal, claro que, vamos lá, quando alguém falar para ti assim, coloca aí o acento crase. Tá, não vai sair corrigindo a pessoa porque é chato, né? Até pode haver ali um certo preconceito linguístico também, tá? Então, não sai corrigindo a pessoa, tá? Então, olha só. Lembra que para ter crase, tem que ter o quê? Preposição. Sempre, sempre, sempre. Então, tu tá na dúvida se vai ou não vai crase. Primeira coisa, vê se o teu verbo pede a preposição a. Não pediu a preposição a, Dani? Esquece crase. Esquece, porque em todos os momentos que nós utilizarmos a crase, tem preposição a, tá? Então, olha só, é a união da preposição a e, normalmente, um artigo definido, né? Não é à toa que a gente diz que, normalmente, utilizamos a crase diante de substantivos femininos, tá? Então, olha só, desculpa. Quem chega, chega a algum lugar. Muito bem, tá? Ele está colocando o que eu estou falando? Olha só que legal a tradução. Ei, Cortana. Eu não falei Cortana. Agora sim. Fechar. Ei, Cortana, você. Nossa, o que é isso? Tá, pessoal. Vou parar de olhar. Não olhem para aquilo ali. Mas é difícil, tá chamando a atenção. Isso aí é aquela inteligência artificial. Mas ela não está muito inteligente. Olha ali. Tá, pessoal, vamos lá. Então, preposição a, aí a estação, né? Estação é um substantivo feminino. Será que eu apertei alguma coisa aqui? Foi isso? Mas tudo bem. Não, vamos seguir, não tem problema. Olha só. Tá? Estação é um substantivo feminino, artigo a antes. Da união da preposição a mais artigo a, surge o azinho craseado. Por isso que nós chegamos à estação. Fantástico. A criança obedeceu à regra do jogo. Quem obedece, obedece a algo ou a alguém. Regra substantivo feminino, né, pessoal? Também vai pedir ali o artigo a. Vamos lá. Agora, acho que foi para o espaço. Alguém é interessante. Olha só. Quando que eu falei isso? Vamos lá.
Eu acho que bugou aqui. Espera aí, pessoal. E como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo na paz. Estão nervosos? Não, né? Tranquilo. Amanhã bem de boa, bem light. Amanhã é cara de mal, né, pessoal? Cara de mal, sim. Não olha pra ninguém. Tá? Prof, eu vou fazer com meu marido. Azar, é teu concorrente. Não olha pra ele. Não olha. Tá? Diz, olha, tu vai de Uber, eu vou com o carro, não vamos juntos. Tu é meu concorrente, não quero nem te ver. Tá? Se duvidar, manda uma mensagem anônima dizendo que ele está colando, tá? Claro, óbvio. Não, tá? Não existe isso. Vamos lá. Agora foi, olha ali. Vamos lá, obrigado, gente. Olha aqui. O que nós temos aqui, então? União da preposição a mais artigo a, tá? Vamos para os casos especiais já direto. Pessoal, casos de ausência, tá? Ali, ó, vinho é substantivo feminino? Não, é nome masculino. Então, lembra, diante de nomes masculinos, nós não utilizamos crase, tá? Então, isso cheira a vinho, não vai, graças a Deus também não vai. Vamos lá, é só a preposição. Depois, pessoal, nós temos aqui, ó, tá? Ó, não vai à festa. Aqui é interessante, coloca um asterisco nessa para mim, tá? Lembra que quando eu tenho o azinho no singular e depois dele aparecer um termo no plural, não vai crase. Jamais, 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 tá? Tem um macete, eu não sei de quem é esse macete, tá? Aquele do quem vai a, volta a dar, crase a, quem vai a, volta a de, crase para quê, é do Evanildo Bechara, tá? Aqui tem um que eu não sei de qual gramático é, mas tem uma brincadeirinha que eles falam assim, ó, a singular, palavra plural, crase nem a pau. Legal, né? A singular, palavra plural, crase nem a pau. Tá? Então também serve, né? Esse aí eu não sei se é do Bechara, acho que não, tá? Mas aquele do quem vai a e volta a dar, crase a, é do Evanildo Bechara. Então aqui, ó, não vai a festas nem a reuniões, tá, gente? Palavras ali no plural. Vamos lá. Acho que bugou de novo. Conseguem passar aí para mim, pessoal? Voltando ao encontro de amanhã, tá, pessoal? Não vamos. Olha aqui. Beleza. Show. Obrigado, gente. Olha aqui, ó. Voltamos à casa atriz. Essa aqui é interessante também. Palavras casa, terra e distância, tá? Principalmente casa, porque a Fundatec gosta, tá? Pessoal, diante das palavras casa, terra e distância, regra geral, não tem crase. Regra geral. Diante de casa, terra e distância, não vai crase. Porém, se eu caracterizar a casa, a terra ou a distância, caracterizei a casa, a terra ou a distância. Ou seja, coloquei uma palavra modificando a casa, uma expressão modificando a casa, ou terra ou distância, crase obrigatória. Cuidado, não é facultativa, é obrigatória. Tá? Então, ó, no primeiro exemplo, voltamos a casa tristes. Não estou especificando casa. Ah, Dani, mas tem triste. Sim, mas triste é uma característica do sujeito nós, que está oculto ali, não da casa. Agora, retornei à casa dos meus pais. Qual é a casa? Está modificando casa. Por isso que o azinho é craseado obrigatoriamente. Tranquilo? Isso se estende a terra e distância também. Tá, pessoal? As palavras casa, terra e distância. Vamos lá. Seguindo. Ó, os marinheiros tinham descido à terra para visitar a cidade. Qual terra? Não sabemos, tá? Então não está especificada, não vai crase. Agora, a partir do momento que eu especificar, vamos lá, opa, desculpa, tá? Se eu colocasse assim, ó, pessoal, os marinheiros tinham descido à terra natal. Qual é a terra agora? Terra natal, não está especificando? Crase obrigatória. Tranquilo? Lembrem-se disso, tá, pessoal? Regrinha bem importante. Aqui o exemplo clássico, aquele, né? O caso clássico, na verdade, de nomes de lugares. Nomes de lugares, tá? Nomes próprios. Nome de cidade, nome de país, tá? Normalmente é cidade ou país, tá? Cidade, país, continente, etc. Então, olha só. Quem vai a e volta a dar? Crase a. Quem vai a e volta de? Crase para quê? Beleza, olha só. Então, se eu digo assim, ó, fui a Porto Alegre. Tá, eu vou a Porto Alegre, eu volto de Porto Alegre. Não vai crase. Quem vai a e volta de, crase para quê? Não vou colocar. Agora, se eu dissesse assim, ó, pessoal, fui a Porto Alegre, tá, de Fabiano Oliveira.
Eu ia colocar de Mário Quintana, mas a Fábio já está na mesma importância, né? Tá, óbvio. Olha só, então olha só, fui a Porto Alegre de Fabiano Oliveira. Qual é Porto Alegre agora? De Fabiano Oliveira. Então, tu não vai mais colocar esse vou a e volto da, crase a, vou a e volto de, crase para quê? Se tiver especificando a cidade, o país, o estado, crase obrigatória. Tá? Lembrem-se disso. Então, fui a Porto Alegre de Mário Quintana, crase obrigatória. Tá? Então, fui a Pelotas do Doce. Tá? Do Doce está caracterizando Pelotas, crase obrigatória antes. Lembrem-se disso, tá, pessoal? Tomem cuidado, tá? Que é o que acontece ali com Bela Curitiba. Pô, Dani, mas é só uma palavrinha especificando Curitiba. Sim, mas não está modificando Curitiba? Sim ou não? Sim, então é crase obrigatória. Agora, se não tivesse aquele Bela, pessoal, fui a Curitiba, eu vou a Curitiba e eu volto de Curitiba. Aí não iria crase. Por isso que tem que cuidar na hora da prova. Não pode só olhar, é nome de cidade aqui. Quem vai a, volta da, crase a, quem vai a, volta de, crase para quê? Não. Primeiro vê se junto à cidade, se junto ao estado, tem alguma palavra caracterizando ou não. Se não tiver, beleza. Aí é a regrinha do vou a, volto da. Tá? Se tiver alguma coisa especificando, é crase obrigatória, não precisa nem te preocupar. Tranquilo? Vamos lá. Tá terminando, pessoal. E aqui os casos de crase facultativa, tá? Vamos lá. 3 são os casos de crase facultativa. Se eu fosse destacar um para vocês, destacaria o primeiro, tá? Tomem cuidado, Fundatec gosta bastante. Pessoal, diante de pronome possessivo feminino, só não esqueçam de uma coisa, por favor, tá? Que eu sei que às vezes o pessoal acha que é preciosismo da minha parte, mas não é, porque eu já vi gente errando prova, errando questão de prova por isso. É pronome possessivo feminino singular. Singular. Toma cuidado, pessoal. Que daí de vez em quando os caras colocam suas, minhas, e o cara acha que é crase facultativa. Não é. Aí é caso geral de crase que tu vai ter que analisar se a crase é obrigatória ou não. Tá? Então toma cuidado. A crase facultativa é pronome possessivo feminino singular. Sua, minha, etc. Tomem cuidado, por favor, tá? Depois, e de novo, né? Tem que ver se o verbo ou se o nome vai pedir a preposição a sempre. Sempre, sempre, sempre. Quem faz referência a algo ou a alguém. Legal, pediu a preposição a, agora eu começo a pensar na crase. Tá? Se não pedisse a preposição, esquece crase. Lembrem-se disso. Crase sempre tem preposição. Após a preposição até, que é uma coisa meio discutida ainda hoje, mas que é a regra, tá? Após o até, pode ou não ser craseado também. E quando eu tenho ali, né, pessoal, um nome próprio feminino, tá? Um nome próprio feminino, tá? Então, Carla, Beatriz, Luana, Jennifer, né? Tá? Que eu uso bastante nos exemplos, tá? Mas eu tô meio de cara com ela, daí por isso que eu tirei, tá? Então, parece que ela voltou com o Brad, né, pessoal? Então, fiquei sério, parece que a Jennifer Aniston voltou com o Brad Pitt. Agora eu perdi as minhas chances. Antes eu tinha, né? Mas enfim, vamos lá, olha só. Então, relativamente ao acento indicativo de crase, assinale a alternativa que completa as lacunas na ordem que aparece. O professor Robert Waldinger tratou de responder a essa pergunta. Cuidado. O essa. Dani, é um pronome. Concordo. Mas ele é um pronome possessivo? Não, é pronome demonstrativo. Não se usa crase diante de pronomes que não o pronome possessivo feminino singular, ou alguns casos do aquele, aquela, aquilo, né, pessoal? Então, aqui não vai crase, tá? Já eliminamos 3, né? As revelações mais significativas referentes à felicidade. Aquilo que é referente a alguma coisa. A felicidade é um termo feminino, vai pedir o artigo a, da união da preposição a mais artigo a, que surge? Azinho craseado, muito bem, tá? Já achamos a resposta, né? Mas vamos lá, não diziam respeito a dinheiro, dinheiro é substantivo masculino, não vai crase. Nem a trabalhar, o que é trabalhar? Verbo, não se usa crase diante de verbo, pessoal. Não se usa crase diante de verbo, tá? E chegou-se então a algumas conclusões. O que eu destaquei na minha leitura? Dani, não percebi. Tá? Conclusões.
plural, sim ou não? Azinho singular, palavra plural, crase nem a pau, tá, gente? Então, aqui seria a letra A de Argentina. Vamos lá, acho que tem a última aqui agora. Beleza, tá, pessoal? Ó, na oração, o acesso favorece, tá, a mente preparada. O acaso, desculpa, o acesso é boa, né? Tá? Olha só, o acaso favorece a mente preparada. O uso da crase seria obrigatório se favorece fosse substituído por. Então, vamos lá. Eu tenho que pensar num verbo que peça o quê? Preposição a, primeira coisa. Tá? Se não pedir preposição, não tem a possibilidade de crase. Vamos lá, quem ajuda, ajuda alguém, não vai crase. Aquilo que serve, serve para. Já tem a preposição para ali. Como é que eu vou colocar mais uma preposição? Não. Tá? A letra C a gente pula. Por quê? Porque a gente gosta de pular. Tá? Quem coopera, coopera com. E se eu colocar algum azinho depois, vai ser um artigo. Ele coopera com a enfermeira do hospital. Coopera com a enfermeira. Esse é só um artigo. Não tem ali preposição, até porque já tem a preposição com. Como é que eu vou colocar duas preposições juntas? Não tem como. Tá? Auxilia. Quem auxilia, auxilia alguém. Cuidado. Auxiliar é verbo transitivo direto, pessoal. Quem auxilia, auxilia alguém. Ah, mas eu posso auxiliar com alguma coisa. Pode. Mas tu auxilia alguém com alguma coisa, tá? Então, vai pedir objeto direto. Então, e quem dá auxílio? Ah, muito bem. Quem dá auxílio a alguém, tá? Aí sim, vai pedir a preposição a. Portanto, a única que pede preposição a aqui é a letra C, de Colorado. Não será rebaixado esse ano. Esperamos, tá? Pessoal, muito boa prova para vocês amanhã, tá? Espero que eu tenha contribuído um pouquinho com vocês, tá? Qualquer coisa a gente está à disposição. Muito obrigado, um ótimo dia. Obrigado. Professor Josué Machado, apresente-se.